Vamos começar com a Praia Grande. Tá aqui o pico da Praia Grande. Aqui a bússola, norte, sul, leste, oeste. Aqui no Point Break, as ondas abrem de esquerda, conforme você for descendo aqui para o Beach Break. Próximo à Petiscaria Rosemary, tem onda para os dois lados, direita e esquerda. Maré de meia para cheia ou de cheia para meia, tem boas condições. Quando tem ondas muito grandes, eu indico que o pessoal que tem um nível de surf mais elevado é indicado. De nível médio para elevado pode surfar aqui tranquilamente, né? Os iniciantes, quando tem ondas menores, podem vir aqui e vão pegar suas ondas e se divertir. A Praia do Orvina é a mesma condição, né? São 14 km de praia aqui com a mesma condição. Tem pontos que tem mais ondas, tem outros pontos que tem menos ondas. Aquela condição de lugares mais fundos tem menos onda, lugares mais rasos tem mais onda. Então, fundo de areia todo ano muda. Estamos na prainha, aqui na bússola norte-sul, leste-oeste. Entra de leste. E todas as condições aqui na prainha dão boas ondas, porque sofre a pressão aqui do Sambaqui e o Morro da Esperança. São duas montanhas que ficam muito próximas e que fazem com que a água tenha bastante pressão quando chega ali na praia. Aqui é realizado os campeonatos, é o local que tem mais crowd de surf, onde tem a maior concentração de surfistas. E para surfar aqui precisa ter um nível mais elevado. Vamos aqui para a praia da Tartaruga, aqui já é enseada. Aqui tem poucas ondas, aqui muito raro entrar porque está de frente para norte. Mas aqui de sudeste, leste, dá boas ondas e condição de surf aqui com maré seca. Se tiver entrando a ondulação com força, tem altas ondas de 1 metro, 1,5 metro, 2 metros. Já vi muito forte aqui. A maré, quando enche, a onda perde um pouco aquela potência. E o pessoal que tem um surf mediano já consegue se divertir por aqui. Vamos para Ubatuba. Vamos ver onde que está aqui a entrada da enseada. Ubatuba começa aqui, ó. Aqui tem o riozinho aqui. Deixa eu ver onde que nós estamos localizados. Isso mesmo. Bem aqui, ó. Aqui já tem uma ondulação. Porém, o pessoal prefere ficar mais aqui, que está bem de frente para leste. Próximo à Praia do Itaguaçu. A divisão é no morro. Tem uma montanha aqui no meio, na Praia do Itaguaçu. Ubatuba aqui. Então, Ubatuba e Itaguaçu elas têm condição parecida. A maré é de meia para cheia e de cheia para meia, dependendo, enchendo ou vazando a maré, dão boas condições de surf. A maré seca, aqui não é muito bom o surf não, fica muito pouca onda, fica estourando no inside, então fica um pouco ruim. O nível de surf para pegar onda aqui é iniciante, médio, tem uma escolinha de surf aqui em Ubatuba, então tem bastante pessoal iniciante fazendo sua brincadeira de surf aqui. Aqui é a Praia do Forte. Chega mais próximo. Praia do Forte. Ó. Olhando na bússola, estamos de frente para Nordeste. Aqui é as pedras, né? A partir daqui as ondas abrem. Ondas de direita. Condição aqui boa para surf é quando entra de leste, a maré mais cheia, a maré de meia para cheia, mesma condição, cheia para meia. Tem ótimas condições de surf aqui quando entra a ondulação correta, né? Com tamanho, com força. E nível iniciante já pode surfar aqui, a não ser no inverno, quando tem ondas muito grandes aqui, o pessoal já começa a pegar onda aqui atrás, né? Bem para dentro. E aí altas ondas, é muito perigoso aqui quando a maré está secando, porque
Vamos ver aqui a questão geográfica da coisa. Ó, toda a Baía da Babitonga tá aqui, ó. Isso aqui vai até Joinville. Toda essa água, quando tá vazando a maré, ela vem passar por aqui. Então, eu sei de surfistas profissionais, inclusive tricampeão brasileiro que teve surfando aqui no Sumidouro, né? O Sumidouro já encontro, acho que é por aqui, assim, ó. Então, pegou a maré vazando toda a Baía da Babitonga, essa água vindo com toda essa força da vazante, passar por aqui e arrastar o surfista, e o surfista sair aqui. Aqui no forte tem um risco de levar para o canal dos navios. Então tem que tomar muito cuidado com a maré vazante. É bom consultar a maré antes de vir surfar aqui. Senão você pode ter que fazer a volta no morro aqui remando e para sair em Itaguaçu. Imagine a abraçada que o cara vai dar. Então tem que ficar atento a isso. Vamos olhar aqui aonde que está o Sumidouro. Sumidouro, achamos. Está bem na ponta aqui, ó. É raso. Quando entra de leste, como metro, por exemplo, em cima desse raso, forma tubo. Depois eu vou mostrar aqui, logo na sequência, o pessoal surfando em cada pico. Vai ter uma foto aqui do Sumidouro, dá para você ter uma ideia. Então, para surfar aqui, o nível tem que ser elevado. A rapaziada que surfa lá na prainha, vem toda surfar aqui. Essa faixa de areia fica cheia de guarda-sol, toda a rapaziada fica por aqui, os caras passam o dia pegando onda, trazem lanche e altas ondas aqui, é bonito de ver. Então vamos dar uma olhada agora nas imagens do pessoal surfando em cada pico. A loja do Ledux está a uma quadra da pista de skate da Praia Grande e ele já produziu mais de 5.000 pranchas, está há 20 anos na área. A loja é bem completa, você encontra todos os produtos que vai precisar para surfar,
como quilhas, roupas de neoprene, lashes e surfwear. Você pode encomendar uma prancha ou escolher uma pronta, além de encontrar pranchas seminovas. Presta também o serviço de consertos e reparos. Proilha é uma fábrica de pranchas que tem o título de ser a maior da América Latina. Vamos fazer um tour por essa indústria. Aqui é onde são usinados os blocos. É programado nesse computador e lá dentro é feita a usinagem. Nessa outra sala é onde é colocado os copinhos. Feita a furação, deixa preparado, pronto, na medida certa, para onde vai ser colocado os copinhos de quilha. Já aqui, nessa outra sala, é onde é preparado os logos. Os logos que vão ser colocados nas pranchas, as marcas. Passa pelo shaper, é onde é dado um formato. A hidrodinâmica da prancha é toda desenhada aqui. Onde é feito o W, o V que fica embaixo da prancha, o concave dos longboards. Aqui é onde o artista brilha, coloca toda a pintura. Passado esse processo, vem para a laminação, onde é colocada a fibra de vidro e a resina. Conforme o bloco é um tipo de resina diferente, vai para uma sala ou outra. Aqui é outra sala de laminação. Essa prancha aqui é do Gabriel Medina. Depois de seca a resina, é feito esse processo de lixa. Polimento. A prancha sai daqui com um brilho. Controle de qualidade, onde é verificado todos os detalhes, está em perfeito estado. Nessa sala é feita a embalagem, é colocado um filme plástico sobre toda a prancha, embalado nessas caixas, preparado para expedição. A Proilha tem o setor de pranchas seminovas, usadas, pranchas que ficam em exposição, vende as pranchas prontas, tem a parte de surfwear, equipamentos e acessórios. A Praia do Ervino tem um shaper também, o nome dele é Hugo, eu vou deixar o contato na descrição. Essa prancha foi feita para o soul surfer Roberto Yamazita. São Francisco tem muitos expoentes. Conversamos com Arthur Romão e as gêmeas Kailane e Kiara.
que começaram a surfar com 8 anos de idade. Elas têm uma rotina pesada de treinamento. Elas fazem treinamento funcional, conciliam muito bem com estudos, brincadeiras, praticam skate, vão muito lá para a pista da Venice, em Joinville. Tem muito equilíbrio, possuem alguns patrocínios, empresas que as apoiam. O Arthur está no serviço militar. Sua base fica no Forte Marechal Luz, bem em frente ao mar, e segue treinando nos seus horários de folga. Vamos curtir as imagens desses atletas. Se você vem para São Francisco fazer o seu surf e quer registrar esse momento, o André é o fotógrafo especialista em fotos de surf. A empresa dele se chama Sunrise, ele faz fotos dentro e fora d'água, tem um equipamento de alta resolução, com câmeras DSLR em caixa estanque e com aquele zoom. O André foi fotógrafo de paraquedismo e agora está só fazendo foto de surf. Eu vou deixar o contato dele na descrição. Aprender a surfar é simples. Você pode contratar um professor que vai fornecer o equipamento e te dar as aulas. Se você optar por aprender sozinho, respeite as regras. Aproveite ao máximo. Surfe a vida. Não, bom dia, gente. Sou guarda-vidas aqui do posto do Forte. Me chamo Denis. O pessoal me conhece muito como b-boy, como dançarino. E, cara, não é difícil, porque a pessoa tem que ter um pouquinho de paciência, né? E dedicação. Quantas ondas você pegou para começar a ficar de pé? Cara, foi na segunda onda que eu comecei e peguei. Que a primeira eu consegui ter me desestabilizado em cima do long e eu tava tendo um pouco de dificuldade até na remada, em ficar em cima também. Mas aí depois eu consegui. Aí até uma hora que eu me senti confiante. E a hora que tu falou lá pra mim dar uma dobradinha na perna de trás lá, deu uma equilibrada na gravidade e consegui, cara. Foi top. A pesca da tainha é cultural e centenária em Santa Catarina. Nós surfistas vivemos em harmonia com os pescadores. Respeitamos as regras e de 1º de maio a 31 de julho tem muitas praias que ficam fechadas apenas para pesca. Aqui em São Francisco fica liberado quando tem ondas maiores. É bom trocar uma ideia com os pescadores antes de entrar. Um outro serviço diferenciado que você pode encontrar em São Francisco
É o conserto de roupa de borracha. Se você pegou tua roupa numa pedra, a quilha bateu na roupa, rasgou,